Boa noite a todos. Nós, a semana passada, começámos com uma nova série. Estamos a estudar mudança de nomes que o Senhor fez em pessoas e que estão registados na Palavra de Deus. Na quinta-feira passada, nós falamos acerca da mudança do nome de Abrão para Abraão. E lemos isso em Gênesis capítulo 17, no versículo 5. Abrão fala-nos, significa, melhor direi, pai exaltado. Abraão, pai de muitas nações. Mas, na mesma conversa que o Senhor teve com Abrão, e lhe mudou o nome para Abraão, ele também mudou o nome de Sarai, a sua esposa, para Sara. E temos esse relato no versículo 15 e no versículo 16 do mesmo capítulo 17. Então nós lemos assim: disse também Deus a Abraão: a Sarai tua mulher já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará mãe de nações. Reis de povos procederão dela. 15 anos atrás você tinha prometido a Abrão e a Sarai um filho. E nessa altura eles já argumentaram, Sara riu-se e Abrão argumentou dizendo: ó Senhor, mas o meu herdeiro é Eliezer, que é fiável, é confiável, ele vai herdar toda a minha riqueza. E o Senhor disse: não, tu vais ter um filho, tu vais gerar um filho, terás uma descendência, e esse filho que tu gerares de Sarai, a tua esposa, ele é que vai ser o teu herdeiro. E os anos passaram e a certeza deu lugar à dúvida. Depois, se calhar, havia também tempos em que os dois juntavam forças e uniam a sua fé e ficavam na expectativa de que isso acontecesse, o milagre de Deus acontecesse. E nestes altos e baixos, eles têm uma atitude, instigado por Sarai, a sua mulher. Abrão teve um filho de Agar. Nós muitas vezes somos assim. Nós tentamos ajudar o Senhor ou então seguimos por atalhos para alcançar os mesmos propósitos. Mas há um versículo na Bíblia que diz: se ele tardar, espero, porque ele virá, não tardará. O Senhor tem o seu tempo. E esse tempo de espera, essa demora, é um teste, entre outras coisas, à nossa fé. Se as circunstâncias se vão até agravando mais à medida que o tempo passa, se torna mais difícil, é porque o Senhor quer testar a nossa fé e quer que nós vejamos a sua glória. E quanto mais escura é a noite, mais brilham as estrelas. E o milagre torna-se maior. E agora, passados cerca de 15 anos, o Senhor volta a falar com Abrão. Ele tem 99 anos, a sua esposa, nesta altura, portanto, havia uma diferença de 10 anos, tinha 89 anos, e o Senhor vem, fala com ele e diz: daqui a um ano, Sarai, a tua mulher, terá um filho. E Abraão, de uma forma, portanto, relutante. Aqui, com esta idade, com certeza que a dúvida tinha imperado, até porque ele já tinha seguido, portanto, aquele atalho, já tinha um filho, que não era da sua mulher, era da sua serva, mas era um filho dele, chamado Ismael. E o Senhor diz que ele vai ter um filho passado um ano. Ele diz: tenho 99 anos. Ele lembra ao Senhor que tem 99 anos. Mas o Senhor muda-lhe o nome de Abrão, que significa pai exaltado, para Abraão, pai de muitas nações. E na mesma conversa, no mesmo encontro, como lemos no versículo 15, versículo 16, o Senhor muda o nome de Sarai para Sara. Versículo 15, disse também Deus a Abraão: a Sarai tua mulher já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Sarai significa minha princesa. Minha princesa é algo restrito, ambiente familiar. Se calhar era a princesa do seu clã. Agora a princesa é algo mais alargado, muito mais abrangente. E mudou o nome de Sarai para Sara. E faz também uma promessa: abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, ela se tornará mãe de nações, reis de povos procederão dela. Apesar da nossa infidelidade, Deus permanece fiel. E as suas promessas, assim como também os seus dons, são sem arrependimento. E hoje eu queria que pensasses comigo, e nós vamos nos debruçar apenas sobre
uma lição a extrair deste estudo. É única devido à sua importância. Isto é, o marido e a esposa, neste caso Abraão e Sara, os dois abrangidos pela mesma promessa, os dois juntos alcançados pela mesma bênção, vivendo o mesmo milagre. Os seus mais próximos e conhecidos já tinham feito o diagnóstico em relação a Sarai, mulher estéril. Mas Deus ainda não tinha encerrado aquele capítulo, ainda não tinha dito a última palavra. E assim acontece também em relação a nós. Só quando o Senhor diz acabou é que acabou mesmo. Até lá. Há sempre esperança. Há sempre a possibilidade das coisas mudarem. E passados estes anos todos, estes 15 anos, o milagre acontece e os dois, ao mesmo tempo, experimentam esse milagre. Ao marido, o Senhor diz, Abraão diz, pai de muitas nações. A Sara diz, mãe de muitas nações. Ela se tornar mãe de nações e reis de povos procederão dela. Isto é, estavam os dois no mesmo patamar. Os dois a usufruírem da mesma bênção. E quão bom e agradável é quando, acima de tudo, e assim, há uma bênção que é partilhada pelo marido e pela esposa. Casais unidos com o mesmo propósito, no compromisso com o Senhor, os dois remando para o mesmo lado, os dois fazendo uma obra notória para o Senhor e para o seu povo, potencializando os dons e os talentos um do outro, fazendo, neste caso, com que 1 mais 1 seja mais do que 2. Quantas vezes nós constatamos isso? O marido quer avançar, ir mais longe no reino de Deus. Mas a sua esposa, qual mulher de Ló, é caracterizada por um olhar para trás, repetidamente. Olhar para o mundo. O Senhor, o seu relacionamento com Deus, o seu compromisso com Deus, é com um coração dividido. E tantas vezes, a esposa, a mulher, trava o progresso do seu marido. Impede que ele voe longe. Mas o inverso também é verdadeiro. Mulheres piedosas que podiam voar alto no seu serviço para o Senhor, mas são coartadas pelos seus maridos. Poderiam ser mães espirituais de muitos. Podiam ter uma influência muito maior na obra de Deus e a ensinar as mulheres mais velhas, como lemos também na palavra de Deus, a serem mulheres piedosas e a serem esposas que fossem coadjutoras, ajudadoras dos seus maridos, potencializando também o seu ministério. Mulheres que ficam restringidas pelos limites que os seus maridos lhe põem, até mesmo no seu serviço para com o Senhor. Eu vou, pela graça de Deus, quero exemplificar como é que marido e esposa, como é que um casal deve de agir. E não vamos buscar exemplos fora da Bíblia. Nós vamos buscar um exemplo. Áquila e Priscila. Priscila também conhecida por Prisca. Marido e esposa. E como eles serviram juntos em várias situações. Vivendo o mesmo propósito. E vivendo cada dia e todos os dias o mesmo milagre. E este casal, sem dúvida, que é um exemplo para os casais crentes. Para aqueles que têm intenção, que têm o propósito de servir o Senhor. Às vezes o nome de um aparece primeiro, outras vezes é o nome do outro. E isto acontece conforme a situação. Acho que não é de uma forma arbitrária, aleatória, não. A palavra de Deus não faz isso. E com certeza que há lições a tirar quando um nome aparece em primeiro lugar e depois o marido, ou vice-versa. Nós vamos fazer uma referência, sem grandes leituras, à primeira passagem, e a primeira passagem que aparece este casal a servir, é em Atos capítulo 18, versículos 1 a 3. Eles estão em Corinto e Paulo aparece ali. Com certeza que eles se aproximaram de Paulo
duvido que o tivessem conhecido antes, mas aproximaram-se dele ao aperceberem-se de quem ele era, um servo de Deus. E hospedaram-no em sua casa. Nós lemos que Áquila e Príscila o hospedaram. E depois até trabalharam juntos durante algum tempo, porque tinham o mesmo ofício, fazer tendas. Depois nós, a seguir no versículo 18, lemos que Paulo deixou Corinto. E eles também o acompanharam. E navegaram para a Síria numa missão evangelística. E os dois estiveram com ele nesse trabalho, nesse ministério. Depois, Paulo, nós vamos encontrá-los no capítulo 18, versículos 24 a 26. Nós vamos encontrá-los em Éfeso. E vamos encontrar este casal, porque entretanto Paulo deixou-os ali e dirigiu-se até Antioquia. Mas eles ficaram ali. E apareceu lá um homem de Deus, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Mas os seus conhecimentos teológicos, dispensacionais, estavam comprometidos. Ele acreditava só no batismo de João. Não tinha conhecimento acerca do batismo com o Espírito Santo e pelo Espírito Santo. E então nós vemos que Priscila e Áquila, aqui ela aparece em primeiro lugar, tomando consigo, com mais exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus. Depois, mais tarde, quando Paulo escreve a carta aos Romanos, ele, nas saudações finais, ele escreve assim: saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E depois manda saudações à igreja que está na casa deste casal. Um casal a servir junto e a potencializar as suas capacidades e o seu ministério. Aos casados, que haja o mesmo sentimento, o mesmo compromisso, e juntos façam a obra do Senhor. E com uma maior eficácia nos seus talentos e nos dons de cada um. Aos solteiros, deve haver cuidado. Casar sem pressas. Ter a certeza de que aquela mulher para o homem, aquele homem para a mulher, é aquilo que o Senhor tem no seu plano e no seu propósito, já desde a eternidade passada. Que haja uma certeza, que não haja precipitação, que aquilo seja o marido dessa mulher e que seja a esposa desse homem. E se for assim, se for um casamento, por assim dizer, feito no céu, as probabilidades de ter êxito, não somente na sua harmonia, no seu relacionamento, mas também no seu trabalho, na sua obra para o Senhor, as probabilidades de haver êxito, de haver sucesso, serão grandes. Os solteiros terem cuidado. Quanto aos casados, viverem o mesmo compromisso, viverem o mesmo milagre. E constatando, tanto uns como outros, que dois é melhor, que um mais um é mais do que dois. E que é melhor serem dois do que ser só um, que o Senhor já pensou.